versículo 17. Na realidade, o capítulo 5 inteiro seria interessante, né? Inteiro. Se a gente fosse ver. Seria interessante ler até o capítulo inteiro. Mas vamos ler. Vamos ler lá o versículo que eu falei mesmo. Amém? Acharam? Eu falei capítulo 5, versículo 17, né? Se todo mundo achou? Amém? Amém, né? Se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou parar aqui um pouquinho, para vocês entenderem, senão fica uma coisa muito corrida e vocês não entendem. O que São Paulo estava falando para os romanos? Por isso que eu falei que era interessante ler desde o começo, desde os 5, mas fica muita coisa, depois você pode até ler na sua casa, desde o comecinho. Mas o que São Paulo está falando para aos romanos? Presta atenção aqui. Agora olha para mim, não olha para a Bíblia. Olha para cá, para você entender. O que São Paulo estava falando? São Paulo estava falando sobre quem? Sobre duas figuras, sobre duas pessoas. Quem? São Paulo estava falando que assim como o pecado de um homem entrou à morte, assim um ato de justiça de um homem entrou à salvação. Ele estava falando de duas pessoas importantíssimas na Bíblia. Quem pecou que gerou a morte? Lá no início, lá no começo do mundo. Palmas para Creuza. Adão. Amém? Fala para o seu irmão assim, ó, Adão pecou. Fala para ele, pra você gravar. Senão depois, um dia outro pregador vir pregar essa palavra, você já sabe que é Adão. Adão pecou e gerou a morte. É morte eterna, fala. Mas depois de muitos e muitos anos, Deus enviou o único filho que nasceu do ventre de
Maria, um homem também, justo, que praticou a justiça e que pagou todos os nossos pecados na cruz e nos deu a salvação e a vida eterna. Então, assim como um homem desobedeceu a Deus e pecou e veio a morte eterna, assim Deus enviou também um homem para pagar os pecados, fazer o ato de justiça, consertar toda a bagunça e nos dar a salvação. E ali no versículo, eu quero que você agora pegue aí a Bíblia, né? No versículo 19. Assim como pela desobediência de um homem, de um só homem, que eu acabei de falar, que a Cleusa respondeu certo, que é o Adão, foram todos constituídos pecadores. Então, quando Adão pecou, todos estavam sendo constituídos o quê? Pecadores. Todas as gerações. Aí, assim, pela obediência de um só, que no caso é Jesus Cristo, todos se tornaram justos, porque Jesus fez a justiça e pagou os pecados. Aí lá no versículo 20, olha aí, acompanha. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas aí ele disse, onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Então, se veio o pecado através da lei da desobediência, o que aconteceu com Jesus Cristo? Superabundou a graça. A graça superou o pecado. Assim como o pecado reinou para a morte, porque o pecado nos leva à morte. E que morte é essa que eu estou falando? Não é a física, a morte eterna. Assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Fala para o teu irmão que está do seu lado assim: o pecado gera a morte espiritual, mas a salvação em Jesus Cristo gera a graça e a vida eterna. Amém? E aí lá no versículo, aí já vamos para capítulo 6, versículo 1, continuando lá. Então o que diremos? Foi uma pergunta ali para os romanos. Então o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? Olha como é que eles não entendem, hein? Só porque lá falou assim, que onde abundou, lá no versículo 20 diz assim, ó, para que abundasse, então sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas daí foi respondido, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E como eles são lerdos para entender, né? Olha, eles disseram assim, mas então o que diremos? Falaram para Paulo, nós vamos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? Aí a resposta de Paulo, de modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Quando que nós morremos no pecado, irmãos? Quando Jesus pagou lá na cruz, e eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu não posso mais viver no pecado. Eu tenho que viver sob a graça de Deus e a salvação de Deus. Então Paulo explicou para eles, que eles não estavam entendendo. Eles falaram, mas então vamos pecar bastante para ter a graça? Não, de jeito nenhum, de modo algum. Nós que já morremos lá na cruz, já morremos junto com Jesus. Quando Jesus morreu, todos os nossos pecados, nosso pecado morreu junto com Jesus. Como poderíamos ainda viver nele? Aí versículo 3, ou ignorais que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova.
Fala para o teu irmão e a tua irmã que está do seu lado. Nós somos mortos pelos nossos pecados. Diga para o irmão assim: os nossos pecados foi morto pela glória de Deus, pela salvação de Deus e pela morte de Jesus na cruz. E Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E pela glória do Pai, nós também ressuscitaremos. E nós temos que viver uma vida nova. Fala para o irmão: você precisa viver uma vida nova. Versículo 5: se fomos feitos do mesmo ser com Ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comunhão comum, ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Repete comigo: sabemos, mais forte, não morrendo. Sabemos, não é morrendo, não é morremos agora. Sabemos que o nosso velho homem, bem forte, foi crucificado com Ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, subjugado ao pecado. Bem forte agora: e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Versículo 8, repete comigo: ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Mas está muito fraco, gente, vocês estão muito fracos. Ora, repete comigo, não precisa olhar na sua Bíblia não, só repete comigo agora. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, e nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele o foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Jesus Cristo. Amém? Então olha para o seu irmão e diga para ele assim, para ele agora assim: olha, esquece um pouquinho a Bíblia e deixa um pouquinho de lado e fala assim para ele, olha para ele, para ela e fala assim: você já foi morto, os seus pecados, o seu homem velho, se quiser falar a mulher velha também pode, seu homem velho, a sua mulher velha, já morreu na cruz com Jesus Cristo. E o homem novo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Amém? Amém? Aplauda essa palavra de Deus, aplauda com toda a força essa palavra de Deus. Então nós, amados, você que está nos acompanhando através da Rádio TV Pentecostes, ao vivo, aí você que está acompanhando também, e essa palavra é para nós aqui do grupo de oração Maria Passa na Frente, você que está nos assistindo ao vivo ou depois que você vai assistir essa pregação, nós fomos mortos, os nossos pecados, nosso homem velho, nossa natureza velha foi morta pelo pecado lá na cruz. Morreu, já pagou os nossos pecados, já morremos lá e ressuscitamos com Jesus. Por isso, amado irmão e irmã,
hoje, escuta, hoje, se perguntar para mim se eu estou salvo, o que eu tenho que responder? Se um crente bater lá na sua porta e falar assim: você tem certeza da sua salvação? O que você tem que responder depois que você aprendeu com essa palavra? Nada, você vai deixar a pessoa lá, o crente, lá na sua porta, você vai continuar olhando para a cara dele e vai ficar assim. Não vai falar nada para ele, não vai responder? Se ele bater lá na sua casa e falar assim: Dona Benedita, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você está salva? Você tem certeza disso? O que você vai responder para ele? Isso, gente, é isso que vocês têm que aprender a responder. Por quê? Porque eles têm certeza, porque eles acreditam, eles creem nessa palavra. E nós, muitas vezes, ouvimos o pregador falar, e quando fala assim: você tem certeza que você está salvo? Aí você fica assim meio em dúvida. Ué, ou é ou não é? Não é para ter dúvida. Jesus morreu na cruz para salvar e pagou os meus pecados. O que nós acabamos de ler? Se Jesus pagou, morreu a minha morte, era para ser eu que era para morrer lá. Ele morreu no meu lugar, ele pagou os meus pecados, ele morreu a minha morte, ele pagou, o homem velho morreu com ele, e ele ressuscitou e me deu uma vida nova. A partir do momento que eu fui batizado, eu recebi a água viva do Espírito Santo, eu ressuscitei com Jesus Cristo. Então a salvação está em mim. Aí você tem que ter certeza da sua salvação. Aí você não pode ter dúvida. Aí se você ficar com dúvida e fala: está vendo? É por isso, ó. Porque você é católico, você não lê a Bíblia. Dá um dedão na sua cara. Você não lê a Bíblia, você não segue ela direita, você é idólatra. E vai falando um monte de besteira na sua cara. E você vai... Entendeu? Igual um bobo. Não. Entendeu? É porque daí você é ignorante. Gente, presta atenção. Talvez você confunde uma coisa. Presta atenção. Talvez você está confundindo uma coisa. Nós somos pecadores, sim ou não? Sim, nós somos pecadores. Porque o pecado, ele habita em nós. Nascemos no pecado, mas nós somos também santos. A igreja proclama que a igreja é santa e pecadora. Por quê? Porque a igreja está nesse mundo, nós estamos nesse mundo e nós estamos sujeitos a pecar. Mas se nós permanecemos no pecado, ó a diferença. Aí, e morrer no pecado, nós morremos sem a graça de Deus, sem a salvação de Deus. Mas se eu permaneço em Deus, se eu permaneço em Jesus Cristo, eu permaneço na graça, eu permaneço na salvação, então eu tenho a vida eterna. Amém? Se eu pecar, a palavra de Deus já diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém, irmãos? Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos todos os dias, porque a primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente acorda e fala bom dia para Deus: bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida, na minha casa, na minha família. Depois que você faz isso, o que você tem que fazer? Senhor, eu quero te pedir perdão de todos os meus pecados, meus pensamentos, das minhas palavras, dos meus atos, das minhas omissões, de tudo aquilo que eu fiz que não foi do seu agrado. Eu reconheço, Senhor, que sou pecador, que sou fraco, que erro, mas eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força, eu preciso do teu Espírito Santo e principalmente eu preciso do teu perdão para poder continuar a caminhar. E Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, Ele nos perdoa. E se tiver pesado demais,
Se a sua sacola aí de pecado estiver cheia, estiver pesando aqui no seu coração, aí você procura um sacerdote. Para isso que existe o padre. E Jesus mandou: vocês vão por todo mundo, vão pregar o evangelho, vão anunciar a todas as criaturas. E os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. E aí existe a confissão, existe o padre, que é só chegar, é só marcar. Quando ele vem na capela, marca com ele. Se ele vem mais cedo, pede num cantinho, ou vai até ele, e aí lá você faz uma direção espiritual, confessa, já tira a dúvida do seu pecado. Amém, irmãos? Você entendeu? E aí você está na graça. Você entendeu? O que nós não podemos fazer nós não vamos ter a salvação se nós sairmos da graça, se nós deixarmos Jesus de buscar o Senhor. Por isso que você tem que falar assim: se hoje você está aqui, você não está num grupo de oração, sim ou não? Você não veio buscar Jesus, sim ou não? Senão você está na sua casa assistindo novela, fazendo qualquer outra coisa. Se hoje você está aqui, morrer, bater com as botas, deitar e amanhecer no paletó de madeira, e você veio aqui, buscou de coração o Senhor, rezou, louvou e aceitou Jesus, rezou, você está salvo. Eu estou dando um exemplo, mas não é só hoje aqui. Todos os dias você tem que fazer isso na sua casa. Todos os dias você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida. Por isso que nós precisamos viver todos os dias amando e se perdoando e buscando o quê? A graça de Deus e confessando os nossos pecados. Quando a gente sentir que está pesado, confessar diretamente com o Padre. Amém, irmãos? Fala: eu estou salvo porque Jesus me salvou. Bate no seu peito e fala: eu estou salvo porque Jesus me salvou. E eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós somos salvos pela graça de Deus. Não é por causa de nós. Por nós não era salvo de nada. É Ele que deu para nós a salvação. É grátis, é gratuita. Não é nem pelas obras. A palavra de Deus vai falar em Romanos lá, ou em outras cartas, vai falar assim, ó, a salvação não vem pelas obras, não vem por aquilo que você pratica, não vem por aquilo que você dá, algo que você dá para os outros, que você tira a camisa e dá para aquela pessoa que está passando frio. Não, isso não vem. Se você estiver fazendo essa intenção para ganhar a salvação, isso não vale nada. Caridade, amor, entrega, ajudar os outros, é outra coisa. Ela pode apagar uma multidão de pecados. E se você fizer sem intenção de apagar também. Se você fizer na intenção de apagar os pecados, também não resolve nada. Entendeu? Você tem que fazer de amor de coração. Vocês entenderam, irmãos? É isso. Isso que é a salvação. Então, se alguém um dia procurar você, ou se você encontrar com alguém em algum lugar e falar assim: você tem certeza da sua salvação? O que você vai responder para essa pessoa? Eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Você vai responder para ela: porque Jesus Cristo, o meu Senhor e meu Salvador, morreu na cruz, já pagou os meus pecados e já me deu a salvação. Estou zerado. Amém? Isso não é ser prepotente, isso não é ser soberbo, isso é responder de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. Na realidade, o capítulo 5 inteiro seria interessante, né? Inteiro. Se a gente fosse ver.
Seria interessante ler até o capítulo inteiro. Mas vamos ler. Vamos ler lá o versículo que eu falei mesmo. Amém? Acharam? Eu falei capítulo 5, versículo 17, né? Se todo mundo achou? Amém? Amém, né? Se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou parar aqui um pouquinho, para vocês entenderem, senão fica uma coisa muito corrida e vocês não entendem. O que São Paulo estava falando para os romanos? Por isso que eu falei que era interessante ler desde o começo, desde os 5, mas fica muita coisa, depois você pode até ler na sua casa, desde o comecinho. Mas o que São Paulo está falando para aos romanos? Presta atenção aqui. Agora olha para mim, não olha para a Bíblia. Olha para cá, para você entender. O que São Paulo estava falando? São Paulo estava falando sobre quem? Sobre duas figuras, sobre duas pessoas. Quem? São Paulo estava falando que assim como o pecado de um homem entrou à morte, assim um ato de justiça de um homem entrou à salvação. Ele estava falando de duas pessoas importantíssimas na Bíblia. Quem pecou que gerou a morte? Lá no início, lá no começo do mundo. Palmas para Creuza. Adão. Amém? Fala para o seu irmão assim, ó, Adão pecou. Fala para ele, pra você gravar. Senão depois, um dia outro pregador vir pregar essa palavra, você já sabe que é Adão. Adão pecou e gerou a morte. É morte eterna, fala. Mas depois de muitos e muitos anos, Deus enviou o único filho que nasceu do ventre de Maria, um homem também, justo, que praticou a justiça e que pagou todos os nossos pecados na cruz e nos deu a salvação e a vida eterna. Então, assim como um homem desobedeceu a Deus e pecou e veio a morte eterna, assim Deus enviou também um homem para pagar os pecados, fazer o ato de justiça, consertar toda a bagunça e nos dar a salvação. E ali no versículo, eu quero que você agora pegue aí a Bíblia, né? No versículo 19. Assim como pela desobediência de um homem, de um só homem,
que eu acabei de falar, que a Cleusa respondeu certo, que é o Adão, foram todos constituídos pecadores. Então, quando Adão pecou, todos estavam sendo constituídos o quê? Pecadores. Todas as gerações. Aí, assim, pela obediência de um só, que no caso é Jesus Cristo, todos se tornaram justos, porque Jesus fez a justiça e pagou os pecados. Aí lá no versículo 20, olha aí, acompanha. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas aí ele disse, onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Então, se veio o pecado através da lei da desobediência, o que aconteceu com Jesus Cristo? Superabundou a graça. A graça superou o pecado. Assim como o pecado reinou para a morte, porque o pecado nos leva à morte. E que morte é essa que eu estou falando? Não é a física, a morte eterna. Assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Fala para o teu irmão que está do seu lado assim: o pecado gera a morte espiritual, mas a salvação em Jesus Cristo gera a graça e a vida eterna. Amém? E aí lá no versículo, aí já vamos para capítulo 6, versículo 1, continuando lá. Então o que diremos? Foi uma pergunta ali para os romanos. Então o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? Olha como é que eles não entendem, hein? Só porque lá falou assim, que onde abundou, lá no versículo 20 diz assim, ó, para que abundasse, então sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas daí foi respondido, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E como eles são lerdos para entender, né? Olha, eles disseram assim, mas então o que diremos? Falaram para Paulo, nós vamos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? Aí a resposta de Paulo, de modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Quando que nós morremos no pecado, irmãos? Quando Jesus pagou lá na cruz, e eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu não posso mais viver no pecado. Eu tenho que viver sob a graça de Deus e a salvação de Deus. Então Paulo explicou para eles, que eles não estavam entendendo. Eles falaram, mas então vamos pecar bastante para ter a graça? Não, de jeito nenhum, de modo algum. Nós que já morremos lá na cruz, já morremos junto com Jesus. Quando Jesus morreu, todos os nossos pecados, nosso pecado morreu junto com Jesus. Como poderíamos ainda viver nele? Aí versículo 3, ou ignorais que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Fala para o teu irmão e a tua irmã que está do seu lado. Nós somos mortos pelos nossos pecados. Diga para o irmão assim, os nossos pecados foi morto pela glória de Deus, pela salvação de Deus e pela morte de Jesus na cruz. E Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e pela glória do Pai, nós também ressuscitaremos, e nós temos que viver uma vida nova. Fala para o irmão, você precisa viver uma vida nova. Versículo 5, se fomos feitos o mesmo ser com Ele,
por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comunhão comum, ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Repete comigo. Sabemos, mais forte, não morrendo. Sabemos, não é morrendo. Não é morremos agora. Sabemos que o nosso velho homem, bem forte, foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, subjugado ao pecado. Bem forte agora. E já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Versículo 8, repete comigo. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Mas está muito fraco, gente. Vocês estão muito fracos. Ora, repete comigo. Não precisa olhar na sua Bíblia não. Só repete comigo agora. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, e nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele o foi, uma vez por todas, pelo pecado. Porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus, em Jesus Cristo. Amém? Então olha para o seu irmão e diga para ele assim, para ele agora assim, olha, esquece um pouquinho a Bíblia e deixa um pouquinho de lado e fala assim para ele, olha para ele, para ela e fala assim: você já foi morto, os seus pecados, o seu homem velho, se quiser falar a mulher velha, também pode, seu homem velho, a sua mulher velha, já morreu na cruz com Jesus Cristo. E o homem novo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Amém? Amém? Aplauda essa palavra de Deus, aplauda com toda a força essa palavra de Deus. Então nós, amados, você que está nos acompanhando através da Rádio TV Pentecostes, ao vivo, aí você que está acompanhando também, essa palavra é para nós aqui do grupo de oração Maria Passa na Frente, você que está nos assistindo ao vivo ou depois que você vai assistir essa pregação, nós fomos mortos, os nossos pecados, nosso homem velho, nossa natureza velha foi morta pelo pecado lá na cruz. Morreu, já pagou os nossos pecados, já morremos lá e ressuscitamos com Jesus. Por isso, amado irmão e irmã, hoje, escuta, hoje, se perguntar para mim se eu estou salvo, o que eu tenho que responder? Se um crente bater lá na sua porta e falar assim: você tem certeza da sua salvação? O que você tem que responder depois que você aprendeu com essa palavra? Nada, você vai deixar a pessoa lá, o crente, lá na sua porta, você vai continuar olhando para a cara dele e vai ficar assim. Não vai falar nada para ele, não vai responder? Se ele bater lá na sua casa e falar assim: Dona Benedita, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você está salva? Você tem certeza disso? O que você vai responder para ele?
Isso, gente, é isso que vocês têm que aprender a responder. Por quê? Porque eles têm certeza, porque eles acreditam, eles creem nessa palavra. E nós, muitas vezes, ouvimos o pregador falar, e quando fala assim, você tem certeza que você está salvo? Aí você fica assim meio em dúvida. Ué, ou é ou não é? Não é para ter dúvida. Jesus morreu na cruz para salvar e pagou os meus pecados. O que nós acabamos de ler? Se Jesus pagou, morreu a minha morte, era para ser eu que era para morrer lá. Ele morreu no meu lugar, ele pagou os meus pecados, ele morreu a minha morte, ele pagou, o homem velho morreu com ele, e ele ressuscitou e me deu uma vida nova. A partir do momento que eu fui batizado, eu recebi a água viva do Espírito Santo, eu ressuscitei com Jesus Cristo. Então a salvação está em mim. Aí você tem que ter certeza da sua salvação. Aí você não pode ter dúvida. Aí se você ficar com dúvida e fala, está vendo? É por isso, ó. Porque você é católico, você não lê a Bíblia. Dá um dedão na sua cara. Você não lê a Bíblia, você não segue ela direita, você é idólatra. E vai falando um monte de besteira na sua cara. E você vai... Entendeu? Igual um bobo. Não. Entendeu? É porque daí você é ignorante. Gente, presta atenção. Talvez você confunde uma coisa. Presta atenção. Talvez você está confundindo uma coisa. Nós somos pecadores, sim ou não? Sim, nós somos pecadores. Porque o pecado, ele habita em nós. Nascemos no pecado, mas nós somos também santos. A igreja proclama que a igreja é santa e pecadora. Por quê? Porque a igreja está nesse mundo, nós estamos nesse mundo e nós estamos sujeitos a pecar. Mas se nós permanecemos no pecado, ó a diferença. Aí, e morrer no pecado, nós morremos sem a graça de Deus, sem a salvação de Deus. Mas se eu permaneço em Deus, se eu permaneço em Jesus Cristo, eu permaneço na graça, eu permaneço na salvação, então eu tenho a vida eterna. Amém? Se eu pecar, a palavra de Deus já diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém, irmãos? Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos todos os dias, porque a primeira coisa que nós temos que fazer, quando a gente acorda e fala bom dia para Deus, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito Santo na minha vida, na minha casa, na minha família. Depois que você faz isso, o que você tem que fazer? Senhor, eu quero te pedir perdão de todos os meus pecados, meus pensamentos, das minhas palavras, dos meus atos, das minhas omissões, de tudo aquilo que eu fiz que não foi do seu agrado. Eu reconheço, Senhor, que sou pecador, que sou fraco, que erro, mas eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força, eu preciso do teu Espírito Santo e principalmente eu preciso do teu perdão para poder continuar a caminhar. E Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, Ele nos perdoa. E se tiver pesado demais, se a sua sacola aí de pecado estiver cheia, estiver pesando aqui no seu coração, aí você procura um sacerdote. Para isso que existe o padre. E Jesus mandou, vocês vão por todo mundo, vão pregar o evangelho, vão anunciar a todas as criaturas. E os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. E aí existe a confissão, existe o padre, que é só chegar, é só marcar. Quando ele vem na capela, marca com ele. Se ele vem mais cedo, pede num cantinho, ou vai até ele, e aí lá você faz uma direção espiritual, confessa, já tira a dúvida do seu pecado. Amém, irmãos? Você entendeu?
e aí você está na graça. Você entendeu? O que nós não podemos fazer nós não vamos ter a salvação se nós sairmos da graça, se nós deixarmos Jesus de buscar o Senhor. Por isso que você tem que falar assim: se hoje você está aqui, você não está num grupo de oração, sim ou não? Você não veio buscar Jesus, sim ou não? Senão você está na sua casa assistindo novela, fazendo qualquer outra coisa. Se hoje você está aqui, morrer, bater com as botas, deitar e amanhecer no paletó de madeira, e você veio aqui, buscou de coração o Senhor, rezou, louvou e aceitou Jesus, rezou, você está salvo. Eu estou dando um exemplo, mas não é só hoje aqui. Todos os dias você tem que fazer isso na sua casa. Todos os dias você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida. Por isso que nós precisamos viver todos os dias amando e se perdoando e buscando o quê? A graça de Deus e confessando os nossos pecados. Quando a gente sentir que está pesado, confessar diretamente com o Padre. Amém, irmãos? Fala: eu estou salvo porque Jesus me salvou. Bate no seu peito e fala: eu estou salvo porque Jesus me salvou, e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós somos salvos pela graça de Deus, não é por causa de nós. Por nós não era salvo de nada. É Ele que deu para nós a salvação. É grátis, é gratuita. Não é nem pelas obras. A palavra de Deus vai falar em Romanos lá, ou em outras cartas, vai falar assim, ó, a salvação não vem pelas obras, não vem por aquilo que você pratica, não vem por aquilo que você dá, algo que você dá para os outros, que você tira a camisa e dá para aquela pessoa que está passando frio. Não, isso não vem. Se você estiver fazendo essa intenção para ganhar a salvação, isso não vale nada. Caridade, amor, entrega, ajudar os outros, é outra coisa. Ela pode apagar uma multidão de pecados. E se você fizer sem intenção de apagar também. Se você fizer na intenção de apagar os pecados, também não resolve nada. Entendeu? Você tem que fazer de amor de coração. Vocês entenderam, irmãos? É isso. Isso que é a salvação. Então, se alguém um dia procurar você, ou se você encontrar com alguém em algum lugar e falar assim: você tem certeza da sua salvação? O que você vai responder para essa pessoa? Eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Você vai responder para ela: porque Jesus Cristo, o meu Senhor e meu Salvador, morreu na cruz, já pagou os meus pecados e já me deu a salvação. Estou zerado. Amém? Isso não é ser prepotente, isso não é ser soberbo, isso é responder de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê o nosso anjo Miguel? Com a nossa caixinha. Vamos ficando de pé, gente, e vamos louvar a Deus. Agora nós vamos louvar diferente. Lembra que nós louvamos naquela hora, declarando que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos, Santo. Tudo isso nós já fizemos no começo. Agora nós vamos louvar a Deus assim. Nós vamos louvar a Deus assim. Louvar a Deus por eu estar aqui, pela palavra que foi pregada, por essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Louvar a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa dificuldade, pelas nossas vitórias, por tudo. Então vamos, erga os seus braços e vamos louvar a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Obrigado por essa palavra que foi pregada. Obrigado porque o Senhor falou conosco nessa noite, através da palavra que foi pregada nessa noite, Senhor. O Senhor falou que o Senhor já morreu na cruz para pagar os nossos pecados, que o Senhor já nos salvou e que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso, na tua graça, pela tua misericórdia, pelo sacrifício da cruz, eu estou salvo, porque o Senhor já pagou o preço do nosso pecado. Então eu te louvo e te bendigo por essa palavra, te louvo e te bendigo pela minha casa, te louvo e te bendigo pelo meu trabalho, te louvo e te bendigo pela minha família, te louvo e te bendigo por todas as bênçãos e graça, e também pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tribulações, por tudo aquilo que a gente enfrenta, porque no louvor o Senhor habita, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor age, o Senhor faz.
milagres. Obrigado, Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor. Não escutei o refrão. Glórias e louvores a ti, Senhor. Não escutei de novo, só 2 pessoas falou. Eu vou falar, você vai repetir. Glórias e louvores a ti, Senhor. Bem, agora sim. Vamos rezar pela caixinha de oração, pelos pedidos que estão na caixinha de oração. Em especial, nós queremos pedir pela vida da Ercília, pela recuperação da sua saúde, nossa irmã, que faz falta aqui para nós. A alegria contagia o nosso coração dela, a sua presença, o seu canto, o seu serviço, e por ser nossa irmã que nós amamos. Quero colocar também a Isabelle, vai colocar a Ariadne, quero colocar todas as pessoas que pediram a nossa oração, que estão com dengue, pessoas que estão enfermas, as pessoas que não vieram no nosso grupo de oração, que talvez estejam enfermas, aquelas que estão afastadas, aquelas que precisam da graça de Deus, do amor de Deus. Colocamos tudo isso na presença de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora leve todos os pedidos e passe na frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Miguel. Deus abençoe, tá? Pode deixar aí. Isso. Pode sentar um minutinho. Deixa eu só parar a gravação agora, porque às vezes a gente fala coisa que não tem necessidade.